Irmãos, foram 7 dias de uma luta que eu nunca vivi antes na minha vida, nem meu pai. Ele esteve cara a cara com a morte. Como eu disse para os irmãos ontem no grupo, quando eu fui buscar ele no hospital, já de alta por um milagre de Deus, porque anteontem os médicos só traziam uma má notícia em cima da outra. Descompensou a saúde dele todinha. Ele não tinha uma doença. E no mesmo dia teve vezes que os médicos, porque são várias equipes médicas que estavam cuidando dele, entraram 3 equipes médicas, cada uma trazendo uma doença diferente e diagnosticada pelos exames no corpo dele. Como eu disse para os irmãos ontem, sábado passado foi o pior dia da minha vida. Hoje eu estou fazendo 17 anos de ministério. E ano que vem meu pai, glória a Deus, ano que vem meu pai, o nosso apóstolo, vai fazer 50 anos de ministério. Você sabe o que é isso? E mais uma vez, a maior pregação que eu recebi na minha vida não tinha uma Bíblia física, tinha um corpo físico pregando uma fé violenta. E esse corpo era o corpo do meu pai. Ele estava inconsciente, sedado. E quando o médico ia fazer exame de sangue nele, saía sangue nos tubos. E como saía? Ele tirou sangue da artéria 2 vezes por dia. Não sei se você sabe, nós temos aqui oficiais que são da enfermagem, que são médicos, e sabem que é um dos exames mais doloridos que tem, porque não tira na veia, tira na artéria. É assustador, porque a agulha ela entra atravessada no punho. E eu pedi, a primeira vez que eu vi ele gemendo de dor, segurando na mão dele, quando veio à noite para fazer o mesmo exame, eu falei, pelo amor de Deus, ceda ele para ele não sentir dor. E o enfermeiro falou para mim assim, olha, não tem sedativo, não tem sedação que eu faça nele que vai fazer ele não sentir a dor desse exame, porque esse exame atravessa um monte de nervo com agulha. E mesmo assim sedaram ele, e eu segurei na outra mão, e ele torcia de dor e não tinha força de apertar minha mão, porque ele estava completamente rendido fisicamente. Mas cada sangue que tirava nele, quer seja na veia ou na artéria, que é o sangue direto do coração, saiu sangue, mas muito mais saía fé. E foi a maior batalha espiritual que ele já enfrentou na vida dele pessoal e na minha vida pessoal e ministerial. Porque tinha vezes que estava ali a filha, mas tinha vezes que estava ali a apóstola, discípula do seu apostolado, que sabe dos sonhos grandiosos que ele tem para realizar na obra de Deus aqui na terra. E que como a igreja não podia estar ali junto com ele, eu estava ali representando a igreja junto com ele. E ele recebia força de fora, mas muito maior era a força impetuosa de fé que ele carrega dentro dele. Que mesmo inconsciente, 50 anos de uma vida de 68, ele treinou o seu corpo, ele treinou o seu coração, ele treinou o seu sangue, ele treinou os seus nervos, ele treinou os seus ossos, ele treinou os seus pulmões que estavam encharcados, os dois. Ele treinou o seu coração que estava encharcado, ele treinou seus batimentos cardíacos que estavam fracos, ele treinou a oxigenação no seu sangue, no seu cérebro e no seu coração, a ter mais fé do que doença, e a fé venceu a doença de novo. Aleluia. Sabe o que ele está fazendo aqui, o Rodrigo? Ele está dizendo para mim que meu pai está lá do outro lado, não está aguentando. Ele fez de tudo para estar aqui hoje, irmãos.
Ele me viu saindo ontem para vir para cá com o Rodrigo. E ele falou, ele olhava para mim, eu não sei se você já viu seu filho quando te pediu para ir no parque, você falou não. Quando ele te pediu um doce, você falou assim, não, agora não. Tava os olhinhos do meu pai olhando pra gente, pedindo para vir para cá. E com o coração apertado, sabendo que estar aqui para ele seria um remédio. O médico disse, melhor ele não viajar agora. E a gente dizia, não pai, calma, vai dar certo, você vai estar lá no Monte Manaim. Eu falei para ele, quando você entrar lá no Monte Manaim, você não vai conseguir falar, porque o povo não vai parar de bater palma. Eu vou botar uns seguranças ao redor do altar, que o povo vai invadir o altar para te abraçar e te carregar. Então você controla, vai chegar a hora. Oh meu Deus. E ele quer estar aqui de todo jeito. Aí ele mandou vídeo pro Rodrigo, só que não tem telão aqui. Aí agora eu vou dividir o aperto que eu tô passando com vocês, entendeu? Podem assentar, irmãos, deixa eu contar mais. Mas vídeo não tem como, o áudio tem. Fala com ele, avisa ele, tá? Por favor. Mas aí até a gente ouvir ele, deixa eu contar mais. 7 dias. E nós estávamos ele estava em Salvador com a Bispa Bárbara. Olha, eu pedi para vocês sentarem, mas eu quero que vocês fiquem de pé para louvar a Deus pela vida dessa mulher, viu? Essa é braba, essa é leoa parida. No! Que mulher forte! Amém. Pode assentar. Eles estavam em Salvador, Bahia. Eu estava em Belo Horizonte. E isso tudo começou 1h da manhã, quando ele precisou, passando muito mal. Na verdade, ele não podia ir para Salvador. Mas como a madrinha tinha agenda lá, e ele também tinha que entregar a chave do novo imóvel, do terreno, né, que ele acabou de comprar, para a obra da Bahia, a sede da Bahia, terreno próprio para construir, coisa maravilhosa. Ele foi lá para fazer isso. Ele, já conhecendo o corpo dele, viu que ele não estava bem, já estava tomando corticoide, remédio forte, tossindo pesado. Mas eu te pergunto, o que para ele? Só tem uma coisa que para meu pai: Deus. Não tem conselho que para ele, não tem amor de filha, de mulher, não tem nada que para ele. Ele determinou uma coisa, ele vai. E aí ele pegou o avião, foi, não estava bem, chegou lá já passando mal. Só que ele tem uma resistência física tão violenta, e ele se treinou a isso na fé, que ele estava passando mal num nível tão terrível, que ele esperou ficar insuportável e não conseguir ficar de pé. E aí você imagina a Bispa Bárbara, magrinha, pequenininha daquele jeito, tendo que carregar um homem daquele tamanho. Ela fez isso, porque estava só os dois. E ela botou ele nas costas, desceu as escadas com ele, entrou com ele no carro e levou ele para o pronto-socorro. Ele esperou ficar tão ruim, que quando ele chegou no pronto-socorro, em poucos minutos ele foi levado para a UTI. E ela comigo no telefone. Por isso que eu escrevi a palavra impotência ontem, referindo-se a mim, e dizendo que o meu sábado passado foi o pior dia da minha vida, porque eu estava em Belo Horizonte. Ela me pedindo socorro pelo telefone e eu não tinha o que fazer. E eu tentando acalmar ela, mandando ela parar de chorar para pensar. Para de chorar e pensa. E aí ela falou, agora eles não me deixam ficar na UTI, ele vai ficar sozinho. Foi quando sedaram ele. E ele é um homem muito forte. E tem reações no corpo muito fortes, né? Ele é enorme. Que tiveram que amarrar ele para poder salvar a vida dele. Eu fiquei com raiva, eu confesso para os irmãos que eu fiquei com muita raiva da médica. Eu queria atacar a médica, processar a médica, os enfermeiros. Por quê? Quando eu cheguei, a informação que eu tinha era o seguinte: me tiraram da sala, a Bispa Bárbara me falando, me tiraram do leito do UTI, me prenderam lá na recepção e amarraram, sedaram seu pai sem me perguntar, amarraram seu pai sem me perguntar. E a única coisa que meu pai dizia é: não me deixa, não me entubem. E aí respeitaram isso pelo menos, mas fizeram tudo até o último passo, que foi entubar. E não entubaram, mas eles enfiaram um cano na boca dele para encher o pulmão dele, igual se enche um pneu de caminhão. A boquinha dele ficou igual um peixe assim, ó.
porque ele não tinha oxigênio no pulmão e nem no coração. E o cérebro já estava perdendo a oxigenação. E quando ela voltou 2 horas depois para o UTI, encontrou ele naquela cena, ela me ligou, sem força na perna, desesperada, dizendo: eu não sei o que fazer, eles amarraram seu pai, eu não gostei do que eu vi, eles estão agredindo e ninguém me explica nada, ninguém me fala nada. E aí eu fiquei com raiva, eu não sabia o que estava acontecendo. Mas a mesma força que eu coloquei para poder partir para cima da médica com muita força e dos enfermeiros que fizeram isso sem explicar nada do que estava acontecendo para a família, depois eu fui para abençoar, para agradecer, porque quando a gente chegou aqui em Belo Horizonte, no hospital, que ele tem equipes médicas que são amigos dele, acompanham ele há mais de 40 anos, é que me explicaram, falaram para mim: Daniela, as manobras agressivas dessa médica salvou a vida do seu pai. Então assim, foi um anjo de Deus ali numa guerra. E Deus seja louvado pela vida dessa médica. Eu amo essa médica, eu vou encontrar essa mulher para me abençoar ela de alguma forma. Porque no momento eu não entendi. Às vezes Deus faz isso com a gente, né? Deus faz coisas com a gente que são agressivas. No momento a gente olha e fala assim: que isso, Deus? E depois lá na frente você olha e fala assim: ele estava me livrando da morte. E foi o que Deus fez com meu pai usando essa médica. E a gente não entendeu no momento. E eu sou muito parecida com meu pai. E quando eu fui vendo aquilo, eu fui partindo para cima da médica, enfim. Mas ela entendeu, ela me acalmou, tentou me explicar, eu não consegui, porque eu estava assim, muito desesperada em ver meu pai naquela situação. E nós temos um grupo de bispos, que chama Bispos do Comando, que o apóstolo selecionou diante das obras que esses bispos têm, e da confiança, do tempo que eles têm no apostolado, com meu pai, comigo. E esse grupo é um grupo onde a gente não tem filtro. E eu ligava para o comando, porque eu tinha transmissão de domingo para fazer. Foi a transmissão mais alegre que eu fiz na minha vida, no momento de mais dor e desespero que eu estava vivendo. Foi o Espírito Santo que me deu força ali, porque ali eu fiz a transmissão inteirinha tremendo. Uma guerra interna muito grande. Mas eu tinha que fazer, porque eu sabia que quando meu pai voltasse em si, primeira coisa que ele ia perguntar fez a transmissão? Não deixou a igreja na mão não, né? Então, foi o que aconteceu. Quando ele voltou em si, ele não tinha nem força para falar, ele perguntou: você fez a transmissão? Fiz, pai, foi sucesso. Agora vamos levantar daí que a próxima eu sei que vai fazer. Mas, irmãos do céu, lá em Salvador, né, aí eu fiz a transmissão, os bispos me dando apoio, força, e a gente discutindo o que fazer. E eu contava para eles, mas não podia contar tudo, porque abalada já estava eu. Bispo Ababa não conseguia nem falar. Eu vendo meu pai ali lutando com a morte sozinho, porque ele não podia fazer nada mais, a gente não podia fazer mais nada. E eu falando com os bispos e eles pedindo uma palavra de esperança, que eles estavam muito preocupados. Eu falava: não tem palavra de esperança, irmão. Vamos pensar aqui na transmissão, porque a gente tem que juntar todo mundo para dar conta de ser ele. Vamos concentrar aqui. E aí a gente concentrou, eu fiz a transmissão, peguei com o Rodrigo o primeiro avião, paguei o olho da cara e fui para Salvador. Indo para Salvador, eu arrumei um jato UTI para enfiar ele dentro do avião e trazer para Belo Horizonte. Foi uma luta, mas conseguimos. Trouxemos ele para Belo Horizonte. Enquanto eu estava procurando o jato UTI para trazer ele, o Rodrigo estava resolvendo o hospital, indo atrás dos amigos médicos dele, para poder preparar as equipes, encontrar vaga no leito da UTI para receber ele. Na hora que liberou a vaga, a gente enviou ele dentro do avião e veio. Foi uma guerra, mas nós vencemos essa guerra também e trouxemos. E aí ele chegou aqui, foi para a UTI e foi uma luta. Isso aí foi no segundo dia. E vivemos esses próximos dias todos cheios de más notícias, exames provando uma série de enfermidades. E aquele desespero. E aquele desespero. E aí, irmãos, na quarta-feira o médico falou: bom, você está começando a melhorar. E ele desesperado para receber a visita dos filhos, né? Porque eu e a Bispa Bárbara ficamos revezando. Uma noite ela dormia com ele no hospital, outra noite eu dormia. Depois que chegou aqui, porque ela estava tadinha, morta de cansada. E aí, teve até a primeira noite, foi até engraçado, porque eu tô grávida, eu estava passando mal. E era a noite que eu ia revezar com ela, eu não deixei eles saberem. E aí fomos, só pode ficar um acompanhante no hospital.
E aí o Rodrigo conversou lá para quê? Para eu dormir à noite cuidando do meu pai e o Rodrigo dormir à noite cuidando de mim. Aí meu pai tossia, eu levantava, pai! Aí o Rodrigo falava, amor! A guerra! Mas nós vencemos. Aí nós conseguimos vencer isso. E quando foi quarta-feira, o médico falou, ó, Adelino, você está melhorando, hein? Já pode receber seus filhos, que ele estava desesperado para receber a visita dos filhos. E aí foram os filhos maravilhosos, né? Lá em Salvador, ele já recebeu, antes de eu chegar em Salvador, ele já tinha recebido a visita da filha Mirella, que pegou um avião lá em São Paulo, foi lá ver ele. E quando ele olhou para ele, ele estava sedado e falou assim, minha filha. E ali ele já sentiu uma esperança. Aí depois eu cheguei com o Rodrigo, ele já foi sentindo uma esperança de vida. Mas ali ele estava determinado, ele só pensava numa coisa: morrer eu não vou sair disso aqui. E aí quando o médico falou, pode receber visita, você já está melhorando, foi ali um fôlego de esperança para nós. E aí ele recebeu visitas, a Primas, que recebeu ele aqui na UTI, porque quando ele chegou no hospital, ela foi para receber ele, e já estava aflita já, e recebeu ele, ficou com ele até eu chegar. E aí depois vieram visitas de filhos maravilhosos, a Bispa Débora, o presbítero Elivelto. Não fica com ciúme não, irmãos. Eu disse para vocês que eu estava ali horas como filho e horas representando você, porque não dá para ele receber todo mundo lá. Ele queria mesmo, porque ele fez reunião dentro da sala do quarto. Vocês têm que ver o que ele aprontou. Ele não aguenta. E ele recebeu visitas que ele estava desejando muito, né, desses filhos maravilhosos. Outros muitos que ele queria receber não puderam. Recebeu o bispo Dom Luiz, é claro, a primeira oportunidade que ele teve, pegou um avião em São Paulo e foi com a bispa Mirella de novo, foi maravilhoso. E ele brigou porque ele queria o Luizinho lá. Maravilhoso. Me deixa eu errar não, bispo Rodrigo. Quem mais foi? A bispa Rejane com a missionária Rayane foram também. E ele ficou muito feliz de receber. Não deixa eu errar, cadê? Já falei, senhora. Enfim, ele recebeu muito amor. No outro dia, estava aparecendo a agenda de atendimento do seu pastor. De 15 em 15 minutos, tinha um para chegar. E aí, quando foi à noite, depois da última visita de quarta-feira. Não. Antes de começarem a chegar as visitas de quarta-feira, que já tinha pegado avião, já tinha feito. Todos os bispos que são próximos, né, os bispos do comando, se mobilizando, pegando avião, pagando caro. Outros compraram passagem, perderam dinheiro, porque quarta-feira, antes dele receber a primeira visita, o médico falou, escuta, o quadro dele não está estável mais não. Recebemos mais resultado de exame e tem doença silenciosa no coração. Ele tem 2 doenças no coração. E a gente não sabia. Então, a qualquer momento, ele pode dar um ataque cardíaco ou um AVC. Então, vão cortar as visitas. Eu falei, mas essas de hoje, deixa ele receber? Tudo bem? Pode, recebeu. No dia seguinte, já não podia mais ninguém. E isso foi quinta-feira. Aí, saí do hospital com o Rodrigo, fez reunião de pastor, eu nem consegui ir. Preparei a mensagem para os pastores, orientando dos pastores, tudo do hospital. Eu nada, né? Porque ele não aguenta. Quando ele me viu com o computador aberto, preparando a ordem do dia para o pastor, ele falou assim, anota aí. Começou a pregar. E eu paguei tudo que eu fiz e botei o que ele mandou. E ele mandou, né, a ordem do dia. O Rodrigo saiu do hospital com a ordem do dia em mãos e foi lá orientar os pastores na quinta-feira à noite, que nós temos a nossa reunião preparatória para a sexta. E o Rodrigo voltou para o hospital para me pegar, porque aquela noite era a Bispa Bárbara que ia dormir, porque na sexta a gente já ia pegar o avião para vir para cá. E aí, aquele climão, né, cheio de... Aí ele foi fazer Aí ele contou essa madrugada para vocês. Ele foi fazer na noite de quinta-feira, foi até por isso que ele não deixou eu ir fazer reunião de pastor, porque ele queria que eu ficasse nesse exame com ele. É porque eu fui treinada por ele desde criança. Na hora que vem um negócio que não me convence, partir para cima com força, né? E aí ele falou, você fica, porque se eles me sedarem de novo sem me falar, você vai partir para briga aqui. E não vai deixar eles fazer qualquer coisa comigo e vir com conversa furada. E não me entuba, não deixa me entubar. Toda hora ele vai lá. E aí ele pediu para me ficar. Quando ele foi para o exame, para fazer essa ressonância com contraste, e que eles iam colocar no sangue dele um negócio para acelerar o coração ao máximo, para ver qual era o limite de um ataque cardíaco.
Olha só que arriscado, né? E ali tinha uma equipe de cardiologista e tal, porque se desse um ataque cardíaco, se desse o coração parasse, aí estava com aquele choque, aquele trem. Imagina que cena! E ele entrando para aquilo. E não tinha nada que acalmasse ele, porque ele vendo aquilo e falou: bom, Jesus, eu estou salvo, vamos embora. Mas eu não vou me render. Ele foi, entrou. Só que os irmãos que são da área da saúde aqui sabem que não é um enfermeiro, um médico que aplica o contraste e o remédio para acelerar o coração. Porque tem que injetar com muita força para poder chegar rápido no coração e acelerar ao máximo na tomografia, filmar o coração no máximo que ele tolera do aceleramento. E aí no segundo seguinte já tem que aplicar o outro remédio que faz o coração, que reverte o aceleramento que o primeiro remédio fez. E quem tem que fazer isso tudo é uma máquina, porque tem que ser tudo muito rápido. Aí pegaram com uma agulha grossa, porque esse exame tem que entrar muito remédio, então a agulha tinha que ser grossa. Pegou um outro acesso, todo furado, tadinho. Um outro acesso. Ele até brigava comigo, porque o enfermeiro vinha para trocar o acesso, e eu falava assim: dá para esperar a hora do remédio? Vocês estão furando ele toda hora. E meu pai falava: ah, Daniela, o que é isso? Para, fica quieta, deixa furar, vai. Porque eu não estava aguentando ver ele toda hora picado, toda hora vinha um para picar ele, para furar. Aí eu falava: não, dá um tempo, respira. E ele me deu uma bronca. Teve uma hora que falou assim: vai embora, pode ir, deixa eles fazer o serviço deles, você é médica, não é? Tchau, vai embora. Então tá bom, vai. Aí fez. Só que aí esse exame tinha que ser uma outra agulha mais grossa, com outro acesso para poder o remédio entrar com a força devida. Irmãos, o que aconteceu? Olha o tamanho da luta. Isso foi quinta-feira à noite. Quinta-feira à noite. Ele entrou para fazer a tomografia. Pegaram esse acesso, tentou pegar de um lado a agulha, entrou, mas na hora que puxou para ficar aquela agulha de silicone que fica do soro, ela dobrou dentro da veia. Aí foi sangue para tudo que é lado. E ele vendo aquilo, né? Esperando a hora de fazer um exame que ele nunca viu ninguém na vida fazer. E que tinha um tanto de risco a ponto de ter que ser na ala de cardiologia. Irmãos, enfim. Teve que furar outro braço, furou. Na hora que furou o outro braço, veio um enfermeiro inexperiente e pegou com a agulha grossa uma veia fina. Até aí não tinha problema, não tinha alarme. Na hora que ligaram a máquina para injetar o remédio veio com toda a força, estourou tudo, o braço dele inchou, o remédio ficou todo dentro da carne. E ele gritava de dor dentro do tubo, e o tubo com barulho, vu, 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 e ele gritava e ninguém ouvia. Vocês não têm noção dos níveis de guerra espiritual e o enfrentamento que ele teve que enfrentar. Nós enfrentamos muita coisa, mas a maioria das coisas ele teve que enfrentar só ele e Deus. Imagina se ele não tivesse o pacto com o arcanjo Miguel, se ele não fosse esse touro do Salmo 92. Deus está me fazendo um touro selvagem, não tem nada que me detém, nada me para. E eu e a Bárbara lá fora aflitas, sem notícia, sem saber nada, e só ouvindo aquele barulhão da máquina, e ele lá dentro gritando. Aí eles perceberam: o remédio não fez efeito, vão ter que fazer de novo. Quando tirou ele, o braço dessa altura, e ele muito nervoso: como é que vocês não viram? Aí foram fazer o terceiro acesso, outro lado do braço. Conseguiram fazer o exame. Na hora que ele saiu, pensa numa força que ele não tinha, que ele arrancou de dentro dele. Começou. E aí, enquanto ele não me viu gritando da altura que ele estava gritando, ele não ficou quieto. Aí, quando eu fiz o que ele queria, ele sentou na cadeira de roda e ficou me olhando, tipo assim: bora, minha filha, faz direito, senão eu vou levantar daqui. Enfim, até eles explicarem e tal. Mas isso deu um bode para eles, porque os médicos que cuidam dele ficaram sabendo na hora que ele ligou, chegou no quarto, ligou para os médicos e contou. Mas vieram assim, com muita fúria, em cima dessas equipes aí que erraram. Pois bem, o ponto não é esse erro, o ponto é a luta que ele enfrentou. Isso foi quinta-feira à noite, irmãos. Eu fui embora, o Rodrigo chegou para me buscar, e eu fui embora do hospital com aquele clima de tipo assim: será que vence mais uma noite? Porque cada hora é uma notícia. Tomando bolsas e mais bolsas de antibiótico. Ele tomou a dose máxima de antibiótico que um corpo humano adulto aguenta por dia, nesses 7 dias. E diante de toda essa dor, essa aflição, esse desespero, quando chegou na sexta-feira, 7 horas da manhã,
Meu telefone toca. Essa noite foi a Bispa Bárbara que ficou com ele, eu não fiquei. Eu fui descansar para me pegar o avião e tá aqui ontem, né, para ministrar para vocês hoje. E ontem, 7 horas da manhã, meu telefone toca. Aí eu falo, oi, Babi. Aí ela grita, estamos de alta, ele não tem nada no coração. E eu falei, meu Deus, como assim? E eu falei, Deus, ele não tem nada no coração. E como é que o Senhor faz isso no coração da gente, Deus? Haja coração, Deus. E aí eu falei, Rodrigo, bora buscar meu pai, que loucura. Vamos. E aí nós fomos, irmãos, podem sentar. Eu cheguei, irmãos, no hospital. Eu cheguei no hospital com essa barriga enorme. E eu no corredor assim de perder de vista. E aí eu cheguei, saí do elevador. E aí peguei assim na parte do corredor. E o quarto dele era lá no finalzão. E não tinha outro acesso mais perto, era esse, né? Aí eu vim aqui por esse corredor correndo, saí do elevador igual uma louca correndo. E aí, dando gargalhada, igual uma louca, rindo, gargalhando. E vim, sem bolsa, sem nada, larguei o Rodrigo estacionando, saí com o carro andando. E aí, apontei no corredor assim do quarto dele, ele tava lá do outro lado com a mochilinha nas costas. E eu vim correndo e caía o celular do bolso e caía os trem. E eu larguei pra trás e fui lá abraçar ele. E gritando e dando gargalhada. Aí as enfermeiras vieram. Xuxu, hospital. E eu falava, meu pai do diabo. E aí a gente abraçou. E eu tentava tirar a mochila dele. Você me dá essa mochila aqui pra ficar carregando peso desnecessário. Ele falou, não. Tô cheio de força, vambora. Bora. E eu falei, vambora. Você quer carregar mais mala? Eu arrumo umas malas pra você, vamos. Mas ele tava... Aí ele falou, tira uma foto. Foi aquela foto que a gente mandou pra vocês. Do quarto 1628. E entramos no carro. A primeira coisa que ele fez foi botar o louvor que Deus deu pra ele no leito de hospital, ali à beira da morte, que no caixão não tem gaveta. Ô gente, ele não existe. Oh, meu pai. Irmãos, ele não fez. Se vocês ouvirem, o maestro que acho que ele, eu não sei se ele riu ou se ele chorava, porque quando meu pai começava a melhorar um pouquinho, ele disparava a fazer música. Só que ele estava tão ruim que no meio das músicas ele tossia e não conseguia terminar. Não sei se vocês perceberam, teve uma oração da madrugada que ele insistiu em fazer. E no meio da oração, ele fez a reflexão inteira, contou para vocês o que estava acontecendo, e no meio da oração ele dormiu. E aí eu falei, pai, termina a oração. Aí ele falou, termina pra mim aí, que eu vou te um cochilinho. Aí eu peguei e terminei com vocês a oração dele. Quem viu isso? Aí eu terminei a oração pra ele. E foi quando ele dormiu um pouquinho. Mas irmãos, vou dizer uma coisa pra vocês. Ele me deu uma surra de fé. Porque no meio daquela aflição toda, a gente não chorava na frente dele. Eu mandava o médico me contar tudo antes de entrar na sala, para depois entrar e contar. Até ele ter resistência para ouvir as coisas, porque eu falava, eu não vou botar ele de mais pressão. E eu queria escolher o que o médico ia contar. Só que aí ele não é bobo nada, né? Ele percebia e falava, fala, doutor, eu tenho direito de saber. Na lei, eu tenho direito de saber. Você me conta agora o que está acontecendo comigo. Fala aí, pode falar. Tipo assim, né? Porque ele já conhece a gente, querendo preservar ele. E ele é ruim. E nessa guerra toda, do nada, saiu umas músicas assim, no caixão não tem gaveta. Do nada, assim. Eu conseguia nem cantar, mas fazia música. E aquilo ali foi pra mim uma surra de fé. Eu não consegui gravar a oração da madrugada na maioria das madrugadas, porque eu estava ali com ele, e muita pressão em cima de mim, em cima da Bispa Bárbara, do Bispo Rodrigo, que estávamos ali o tempo todo, e dos bispos também, do comando, que toda hora me perguntando a Bispa Bárbara. E aí, ele, na primeira forçazinha que ele viu o Dendê, falou, me dá aí o telefone que eu vou gravar a oração da madrugada. Ele teve que ficar 24 horas com o aparelho medindo os batimentos cardíacos. E esse dia foi tenso. Por quê? Ele não podia pegar celular. Quem disse que fica sem aquele celular dele? Porque o celular para ele é a igreja. Aí a gente tinha que ficar segurando o celular para ele.
E tinha hora que ele avançava no telefone e virava assim, ó. Quero ver que vai deixar eu segurar o telefone. E aí a gente ia lá, né, contar. Olha, ele segurou o telefone assim uns 2 minutos. Com medo de dar errado no exame, né? Mas um senso de humor assim maravilhoso. Porque mais do que conhecer os diagnósticos, os médicos, a filha, a esposa, os filhos, ele conhece o Deus que ele serve. E ele sabia desde o início que quem tem promessa não morre. Ele tem muita coisa para fazer para Deus. Ele enfrentou a morte, deu uma olhada para ela e falou assim: agora não, aumentar galardão mais um pouquinho aqui na terra, depois eu vou. E a gente ali, vendo ele lutando contra a morte, né, pela vida. E a impotência que eu vi, eu usei tudo que eu pude, usei todas as minhas forças. E comigo os filhos todos, vocês em oração e luta por ele de todo jeito. Mas a maioria dessa luta ele teve que enfrentar só ele e Deus. Mas se Deus é por nós, quem será contra nós? Podia ter todos os diagnósticos, todas as doenças, todas as más notícias. Ele e Deus ali. Era a maioria o tempo todo. E foi lindo ver. De uma noite de terror por um dia o médico falar: todas as suspeitas do coração confirmadas, não tem nada. Ele está bem. E tudo que veio descompensar a saúde dele, ele não tem diabetes, ficou diabético. Ele não tem pressão alta, ficou hipertenso. A saúde dele sempre foi perfeita. Ele não tomava um comprimido para nada, um remédio para nada. Para nada! E ele começou a tomar tudo quanto é remédio, para tudo quanto é coisa. E insulina e não sei o quê. E aí o médico falou: olha, tudo isso aconteceu por causa da pneumonia. O coração inchado, o pulmão encharcado, o cérebro sem oxigênio. Mas ele pode ficar tranquilo. Viu, sua Adeline? Pode ficar tranquilo, porque o que tudo indica é que em pouco tempo a saúde que o senhor tinha antes dessa doença voltará perfeitamente. Oh, Jesus, obrigada. Aleluia. Vencemos! Paz e luz, irmãos. Eu estou assistindo meus companheiros e companheiras na caverna de Adulão. Graças a Deus eu estou em casa. Não foi agora que Deus me levou, não. Mas eu estou com muita saudade de estar com os irmãos. A multidão cantando Manaim. E eu não estou lá, não. Tá lindo. Mas eu tenho muita fé. Eu vou fazer um sacrifício para Deus. Sexta-feira 13, eu vou queimar esse espinho. Sexta-feira 13. Em nome de Jesus. O que eu vou fazer? Porque eu amo a vida, eu amo a obra, eu amo essa igreja, sou apaixonado pelos irmãos. Aleluia. Ontem foi a inauguração da estrela de Davi no teto do santuário de Campinas. Nossa, meu Deus do céu, que lindo que ficou. Foi uma revelação que eu tive. E o nosso irmão Rones fez com muito amor. E eu quero mostrar para vocês, para a glória de Deus.
Me perdoe eu estar chorando, mas é de amor dessa obra, pela paixão que eu tenho pelo reino dos céus. Eu sei que vocês entendem, porque minha saúde já foi restabelecida, mas o médico não aconselhou eu viajar. Mas eu estou esperando dia 13, a queima dos espinhos, a oferta de sacrifício que eu vou dar e o que Deus vai fazer. Olha que lindo que ficou a estrela. Glória a Deus. Eu recebi alta do hospital ontem. Já estou recuperando em casa, graças a Deus. Mas os irmãos me compreendem que a gente ama e sente saudade das ovelhas, da igreja, que eu passei a minha vida inteira dedicando aos irmãos, a libertação dos irmãos, a cura dos irmãos. E agora chegou minha vez de ser curado, de ser libertado. Eu já estou bem. Vou esperar sexta-feira 13, o trabalho forte dos espinhos, para eu queimar esse espinho e preparar para a abertura da primavera. Minha filha, a apóstola Sol, deixou uma mensagem gravada para mim antes dela chegar na caverna de Adulão. Bom dia, alegria! Meu doce amor! Nós já estamos aqui na entradinha da caverna de Adulão. Eu e seu filho. Bom dia, alegria! Numa força grandiosa, nesse dia glorioso. Pode ficar em paz, com seu coração alegre, porque a caverna de Adulão hoje vai estremecer pelo poder de Deus. O povo que se reunirá lá hoje é um povo apostólico, consagrado. E quem vai ministrar lá hoje é o mesmo Espírito que ministra através da sua vida, o Espírito milenar. E fique em paz, porque tudo vai dar certo, tá bom? Vou obedecer direitinho, arrisca tudo que você me passou e vou deixar o Espírito Santo trabalhar pesado na vida dos nossos oficiais. Eles vão sair num avivamento, numa força muito grande para viverem uma força impetuosa, a segunda glória de Deus no ministério da Santa Ceia, nessa obra forte da revelação do Espírito Santo de Deus. Te amo, meu amor, é inevitável sentir sua falta, mas eu quero só que você tenha paz e tranquilidade. Eu vi que você fez de tudo para vir. Eu vi que você procurou qualquer brechinha para poder aparecer aqui hoje. Mas Deus sabe de todas as coisas. E a igreja está celebrando, tá uma vibração maravilhosa. Eu vejo pelos comentários dos irmãos, o seu tom na oração da madrugada provoca em nós, igreja, uma esperança grandiosa, uma força grandiosa de saber que você nasceu de novo. E que mais um testemunho nós temos para contar do nosso líder, que carrega o cajado e carrega na vida um testemunho de campeão da fé. Eu morro de orgulho. Não, morro não. Eu vivo de orgulho de você. Te amo! Meus irmãos, teve uma hora ali na UTI, com meu pai sedado, que eu não sabia mais o que orar. E eu me vi uma ovelha do reino dos céus. E louvei a Deus
pela vida do meu pai e pelo Espírito Santo que nos dá a revelação dos louvores. E muito emocionada porque esse louvor o Espírito Santo deu para o meu pai e para mim juntos. A gente tem composto muitos louvores juntos ultimamente. E esse louvor foi a minha oração. Porque eu não tinha o que orar, eu não tinha mais nada para falar. E eu cantei para ele estava lá na UTI e eu cantei para ele. E eu sentia que ele recebeu essa força. Pegava no pezinho dele, cantava, e eu queria que você desse a mão para o seu irmão. Porque o primeiro chamado de um oficial da casa de Deus é a compaixão, é a empatia, a capacidade de se colocar no lugar do outro, de sentir a dor do outro e de interceder pelo outro. No momento que o outro não pode, porque não há mais forças, orar. E os louvores do reino são essas orações cantadas. E eu quero cantar com você, mas não no momento de aflição mais, mas agora no momento de glória, diante dessa vitória da vida do meu pai. Mas essa foi uma das minhas orações, na UTI, com meu pai apagado, né, sedado, e sentindo muita dor. E eu sei que é também a oração de milhares de irmãos, também num leito de UTI, de CTI, num quarto de hospital, até mesmo em casa, no santuário. Agora na Corrente da Cura a gente está vendo muito isso. Esse louvor é uma oração. Levanta a mão da pessoa que está do seu lado para cima e nós vamos fazer essa corrente de força, de fé, de gratidão, cantando essa oração. Deus me atenda. Eu vou suportar essa luta e vou vencer. E nós estamos aqui porque nós vencemos. Aleluia. Glória a Deus. Obrigada, Jesus, pela vida do meu pai, o nosso apóstolo. Pela vida. Ele está cheio de vida, Jesus. Obrigada. Aleluia. Hoje eu vim aqui buscar o que pedi, vim de longe. Eu não desisti de sonhar e ser feliz, estou aqui. Olha, meu Senhor, para minha fé. Eu creio com todas as forças no teu poder, no teu amor, vem me socorrer. Eu sei que os céus vão se abrir e o meu pedido o Senhor vai me dar. Eu sei que os céus vão se abrir e o meu pedido o Senhor vai me dar. Deus me atenda, Deus me atenda. A luta é grande e eu preciso suportar. Deus me atenda, Deus me atenda. Olha pra mim, o meu milagre eu vim buscar. Deus me atenda, Deus me atenda. A luta é grande e eu preciso suportar. Deus me atenda, Deus me atenda. Olha pra mim, o meu milagre eu vim buscar. Ó Deus, vem atender o pedido de tantos filhos, de tantos pais, que assim como eu, que clamavam o socorro do Senhor no leito de UTI pela vida do meu pai, hoje clamam e vão queimar esse espinho e jogar por terra esse mal. Meu sacrifício clama por mim, como aconteceu com Abraão em Moriá. Como Abraão clamou, eu também vou clamar. Como Abraão clamou,
vital e traz vida onde não há mais vida. Obrigada, Jesus. Aleluia. Glória a Deus.